Na aula de hoje nós continuaremos o estudo da cinética química. Nós abordaremos reações do tipo A mais de A mais B mais de B formando produtos, reações do tipo segunda ordem envolvendo mais do que um tipo de reagente e as chamadas reações com pseudo-ordem. Vamos abordar primeiro reações do tipo A mais de A mais B mais de B formando produtos. Nessas reações A mais de A mais B mais de B formando produtos, nós temos que as velocidades da reação em função do consumo do reagente A ou do consumo do reagente B estão vinculadas entre si mediante a estequiometria da reação. Portanto, nós podemos, por exemplo, escolher apenas o reagente A. Então, menos 1 sobre A, dA dt, igual a K vezes a concentração de A elevado na x, concentração de B elevado na y. Nós temos, porém, dois graus de conversão diferentes, que são o grau de conversão do A e o grau de conversão do B, definidos a partir de como que a concentração se relaciona à concentração inicial, ou seja, XA igual a A0 menos A sobre A0, XB igual a B0 menos B sobre B0. Aqui nós teremos, então, que a concentração de A é A0 menos XA e a concentração de B é B0 menos XB. Colocando a concentração de A e a concentração de B na equação diferencial dessa obtida através dessa expressão aqui, e resolvendo essa equação diferencial, nós podemos então determinar as concentrações em função do tempo, ou seja, a lei cinética integrada. Porém, aqui nós temos duas variáveis, a variável XA e a variável XB. Como que nós podemos então resolver essa equação considerando que nós temos duas variáveis? Voltando à relação da estequiometria, nós vamos ver que essas variáveis estão relacionadas entre si. Como o grau de consumo do reagente A e o grau de consumo do reagente B estão relacionados mediante os coeficientes estequiométricos, ou seja, A menos A0 sobre menos A igual a B menos B0 sobre menos B, nós podemos ver que essas expressões aqui, que fazem parte da definição dos graus de avanço de reação em relação a A e B, podem ser também facilmente relacionadas nessas equações aqui, ou seja, A menos A0 é substituído por menos XA A0, B menos B0 é substituído por menos XB B0. De onde nós expressamos isto aqui, ou seja, as variáveis de reação A0XA sobre B0XB corresponde ao quociente entre os coeficientes estequiométricos respectivos. Essa relação vale sempre, é uma relação que provém da estequiometria da reação. Ela é independente da ordem da reação, independente da lei cinética. Vamos aplicar agora esse tipo de relação para reações de segunda ordem envolvendo dois tipos diferentes de reagentes. Nesse caso, a reação A mais de A mais B mais de B formando produtos é uma reação de segunda ordem, onde exibe ordem 1 em relação a cada um dos reagentes, ou seja, a velocidade depende da concentração de A e da concentração de B. Substituindo a concentração de A e a concentração de B pelas expressões do grau de conversão e também na lei cinética diferencial dA dt pelo grau de conversão, nós chegamos a esta relação aqui. Utilizando a expressão que nós derivamos anteriormente da relação entre XA e XB, nós podemos então resolver essa equação, porém a resolução depende de duas hipóteses diferentes, duas possibilidades. Se a proporção inicial for estequiométrica ou se a proporção inicial não for estequiométrica. Proporção inicial estequiométrica significa que nós estamos
iniciando a reação entre A e B nas concentrações iniciais A0 e B0, que obedecem exatamente à proporção entre os coeficientes estequiométricos, ou seja, A0 sobre B0 igual a A sobre B. Uma proporção inicial não estequiométrica, porém, implica que as concentrações iniciais não correspondem aos coeficientes estequiométricos. Vamos começar com a proporção estequiométrica. Se as relações entre as concentrações iniciais obedecem à estequiometria, é fácil ver que esse quociente aqui, A0 sobre B0, corresponde ao quociente A sobre B, ou seja, cancela, de modo que XA sobre XB é igual a 1, ou XA igual a XB, que é igual a X. Significa, portanto, que quando se parte de uma proporção estequiométrica, ambos os graus de conversão em relação ao reagente A e em relação ao reagente B correspondem ao mesmo valor, à mesma variável. Substituindo então essa variável aqui, nessa expressão, menos x, nós encontramos uma lei cinética em função do grau de conversão, onde 1 sobre A dx dt igual a k b0 1 menos x ao quadrado. Essa mesma equação já encontramos na cinética de segunda ordem simples, A dando produtos, e nós conseguimos resolver mediante a separação de variáveis, ou seja, separando tudo que é o grau de conversão num lado e todos os demais variáveis no outro lado. Essa equação aqui, a integral de 1 menos x ao quadrado resulta em 1 sobre 1 menos x, que avaliado desde 0 até x resulta em x sobre 1 menos x. Então, x sobre 1 menos x igual a k a b0t, onde esse k a nada mais é do que o produto da constante cinética da reação pelo coeficiente estequiométrico da espécie A. Essa expressão aqui é absolutamente análoga à equação que nós temos da segunda ordem do tipo A formando produtos. Com a única diferença é que, em vez da concentração inicial de A, aqui nós temos a concentração inicial de B. Agora vamos abordar reações de segunda ordem nas quais a proporção inicial não é estequiométrica, ou seja, o quociente entre A0 e B0 não corresponde a A sobre B. Portanto, não é possível haver o cancelamento aqui, de modo que a variável do grau de conversão de XA não é igual à variável do grau de conversão de XB, ou seja, XA é diferente de XB. Porém, mesmo XA sendo diferente de XB, eles estão relacionados entre si, ou seja, XA é uma função de XB ou XB é uma função de XA. É possível, mediante a substituição de XB em função de XA ou de XA em função de XB, encontrar-se uma equação diferencial que resolvida resulta nesta solução aqui. Sendo um pouquinho complicada de se obter, eu vou deixar e passar o material apenas para aqueles que tiverem interesse nos detalhes da derivação matemática. O resultado final é o seguinte: o logaritmo do quociente entre B e B0 e A sobre A0 é uma função linear do tempo, onde então a gente tem esse pré-fator A B0 menos B A0. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Essa reação em fase gasosa, NO gasoso mais Cl2 gasoso, dando NOCl gasoso mais Cl gasoso, exibe uma cinética de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes, portanto é uma reação global de segunda ordem. E a sua constante cinética, na temperatura de 25 graus Celsius, vale 5,04 vezes 10 na menos 6 litro, mol na menos 1, segundo na menos 1. Partindo-se de uma concentração inicial de NO de 2 mol por litro e de uma concentração inicial de Cl2 de 1 mol por litro, num recipiente fechado de volume constante a 25 graus Celsius, calcule a concentração de NOCl 10 horas após iniciada a reação. Aqui, os coeficientes estequiométricos respectivos são 1 e 1, mas as concentrações iniciais são 2 para o NO e 1 para o Cl2. Portanto, não se trata de uma proporção inicial estequiométrica. Portanto, a equação que nós devemos utilizar é essa equação aqui, e ao utilizar essa equação aqui, substituindo para o nosso caso em questão, ou seja, o logaritmo de Cl2 sobre Cl2 inicial,
dividido por NO sobre NO inicial, NO inicial menos CL2 inicial, multiplicado pela constante cinética e pelo tempo. 10 horas correspondem a 36.000 segundos. Pela estequiometria da reação, a concentração inicial menos X do NO corresponde a 2 menos X, a concentração inicial do Cl2, 1 menos X, forma-se X do NoCl e X do Cl gasoso. Substituindo pelos valores aqui, nós obtemos essa expressão em função de x, que resolvida vai resultar que x igual a 0,2847 mol por litro, que é exatamente a concentração que se quer buscar da espécie NoCl. Reações com pseudo-ordem. O que são reações de pseudo-ordem? São reações que, embora mecanisticamente exibem uma determinada ordem, se comportam como sendo de outra ordem. Vamos dar um exemplo. Quando há excesso de um reagente, vamos imaginar essa reação que depende de A e de B, com ordens x em relação a A, y em relação a B. Agora vamos imaginar que B esteja num excesso muito grande em relação a A. Se B está num excesso muito grande em relação a A, o consumo de B vai ser, embora em termos absolutos, vinculado ao consumo de A, por causa da estequiometria, em termos relativos, vai ser muito menor. Por quê? Vamos só para imaginar o seguinte: se nós tivermos, digamos, 1 mol de A e, digamos, 100 mols de B, o consumo de 0,1 mol de A levaria a concentração de A a 0,9, se fosse uma estequiometria de 1 para 1, e o consumo correspondente de 0,1 mol de A levaria a um consumo de 0,1 mol de B, que resultaria em B 99,9. Reparem que, embora aqui o A e o B estejam diminuindo em termos absolutos com o mesmo ritmo, em termos relativos com ritmos diferentes, tudo se passa como se a concentração de B fosse efetivamente constante e somente a concentração de A que tivesse que ser considerada na hora de se montar a lei cinética. Isso é expresso da seguinte maneira: a concentração praticamente constante de B é incorporada numa constante cinética efetiva K', e a nova equação cinética se torna V igual a K' A na X, ou seja, como se a ordem da reação, em vez de ser X mais Y, torna-se X. Exemplo: na reação NaOH mais o acetato de etila, formando o acetato de sódio e o etanol, a velocidade depende de ambos os reagentes. Porém, em excesso de NaOH, tudo se passa como se nós pudéssemos incorporar a concentração de NaOH, que é efetivamente constante, numa constante então, cinética, e a reação se comporta como se fosse de primeira ordem em relação ao acetato de etila. Também é possível reações exibirem pseudo-ordem mediante um equilíbrio heterogêneo. Por exemplo, se uma determinada espécie pode-se estar em suspensão ou em solução, por exemplo, em determinados fármacos cujo veículo é um veículo de liberação controlada, nós podemos ter exemplos assim, a concentração total, ela então se reparte entre concentração na suspensão e a concentração na solução. A concentração na solução é que é a mais importante mesmo do ponto de vista cinético, que é na solução que vai haver a reação. Porém, existe um contínuo intercâmbio entre o A que está em suspensão e o A que está em solução. Sempre que o A que está em solução for consumido, ele é reposto mediante aquele reservatório do A que está em solução, e tudo se passa como se a velocidade não dependesse da concentração de A e fosse efetivamente constante. Nesse caso, como o A
influenciaria na velocidade da reação, mas devido a esse equilíbrio heterogêneo passa a não mais influir, trata-se como se a velocidade fosse uma constante, ou seja, uma pseudo-ordem zero.